Olá, todos sejam muito bem-vindos. E terapia de casal. Falando sobre terapia de casal. O que podemos falar? Quais são as dúvidas? Quais são as situações mais recorrentes? E como ter um bom atendimento, né? Para você, profissional da área de saúde que trabalha com aconselhamento, é importante entender como melhorar, entendendo que o objetivo não é ou separar ou estar junto, mas melhorar a qualidade de vida e ajudar as pessoas a pensarem e decidirem melhor. E para você que pretende procurar um terapeuta, entender quais são alguns pontos fundamentais para você perceber e você avaliar quais são as melhores formas de lidar, como você pode analisar a qualidade do seu atendimento. Então, falando sobre terapia de casal. Preparei aqui um roteiro em geral, mas eu vou deixar um pouquinho ele fora de lado e vamos concentrar em alguns pontos. Primeiro, quando a gente fala terapia de casal, as pessoas criam muitas imagens a respeito do assunto. Um casal em crise, pensando em não se separar ou com alguma dificuldade específica. E normalmente as pessoas olham um casal já há um tempo de relacionamento. Isso são imagens, rótulos, estigmas. Terapia de casal é uma modalidade muito ampla. Serve para casais de toda idade, mesmo quem ainda não casou. Mas por quê? Porque é uma forma preventiva. Eu atendo casais há 20 anos. Então é importante nós entendermos que a terapia de casal, às vezes as pessoas acham que é o final de um relacionamento. Que as pessoas só vão precisar fazer uma terapia de casal porque não estão bem. Muito pelo contrário. Eu já atendi pessoas que fizeram a terapia enquanto estavam noivos, para conseguir entender algumas pequenas dificuldades. Eles não tinham dúvidas que queriam se casar. Porém, eles precisavam se preparar para essa mudança. Moravam em casas diferentes, vidas diferentes, né? Comum do momento de noivado. E iam mudar de cidade, ter toda a estrutura e precisavam se preparar para isso. Então isso é uma questão importante. Como atendo jovens que estão namorando e nem se fala em casamento. Né? Então isso é importante nós entendermos que a terapia de casal não serve só para fins de relacionamento. Ela serve para qualquer pessoa que queira melhorar a sua relação. Queira melhorar a sua relação conjugal. Né? Então não precisamos estar no fundo do poço para querer estar melhor. Isso pode ser feito a qualquer momento. Então quando nós falamos da terapia de casal, precisamos lidar com isso. Então qual é o momento ideal para se procurar a terapia de casal? O momento ideal é aquele que você percebe que tem algo a melhorar e você quer ser melhor em alguma coisa, principalmente no que se refere ao relacionamento. Então, não existe um único momento. Existem questões que são mais preventivas, tem questões que são dificuldades, que por si só não é um conflito, mas tira o foco. Né? Então, qual é o momento? O momento que você se percebe que você se beneficiaria de uma orientação externa. Por que nós temos que começar por isso? A terapia de casal não é algo simplesmente para os dois chegar a um consenso. É orientações, consequências, é conseguir nortear as coisas importantes no casal. Por quê? É lógico que ao longo da história, eu não estou aqui para fazer um levantamento do aspecto de casais e famílias ao longo da história, mas ao longo da história era mais comum as presenças dos padrinhos como conselheiros, as pessoas mais velhas como conselheiros. E isso era importante. Né? As comunidades tinham as pessoas mais velhas que orientavam sobre os relacionamentos. E hoje, a maioria das pessoas vive de maneira mais, ao mesmo tempo conectadas, mas isolada das experiências das pessoas próximas. O que antes um padrinho, uma madrinha num casamento tinha a liberdade de corrigir o casal, se vês que estava algo errado, de mostrar e aconselhar certas condutas, hoje é mais comum o padrinho e madrinha comprar uma geladeira e está tudo bem. Não são nem pessoas mais experientes nisso. Às vezes são os colegas, amigos, que estão numa situação parecida ou com menos experiência ainda, menos maturidade sobre o assunto.
Não estamos falando aqui só de idade, estamos falando de vivências sobre o aspecto de relacionamento conjugal. Então isso também é um fator diferente, porque quando se fala hoje, eu não estou aqui de uma maneira pejorativa, estou falando de uma maneira genérica mesmo. Quando se fala em padrinhos e madrinhos de casamento, geralmente são amigos e colegas para festa. Não as pessoas que frequentam e apontam falhas em você. Porque são conselheiros. A função é ser conselheiro. Então, só por aí já é um ponto crucial. Por quê? Porque dentro do casal, às vezes, falar sobre o que está acontecendo dentro do relacionamento não é algo tão simples. Porque não são todas as pessoas no dia a dia que são confiáveis, que vão dar opiniões no sentido mais centradas. As opiniões, normalmente, no senso do dia a dia, as opiniões são baseadas no que elas acham para a vida delas, não o que o outro busca. Então, um terapeuta de casal é um profissional que tem uma imparcialidade nesse processo. Não é um modo de vida específico do casal. Porém, é necessário que o profissional tenha uma vivência, uma experiência, para não falar apenas de teoria. Quer dizer que se mistura? Não, não é que ele se mistura, mas dá credibilidade. É natural que as pessoas queiram profissionais bem resolvidos nos assuntos ao qual ela busca. Então, nesse sentido, quando falamos da terapia de casal, temos que entender alguns pontos principais. Primeiro, não há um momento específico para fazer uma terapia de casal. O momento sempre será aquele que você acha que tem o que melhorar. O que pode ser feito. Você quer um relacionamento não só no sentido de disputas ou brigas, mas um relacionamento melhor, às vezes objetivos comuns, alinhar objetivos. Tem um autor brasileiro que costuma dizer que tem 2 tipos de relacionamentos: de competição ou de troca, ou de comunhão e cooperação. O que significa isso? Que o relacionamento ele é construído de formas de competir e cooperar. Então, os casais, quando eles buscam a terapia, eles precisam entender que qualquer relacionamento baseado em muita competição, independente da fase, namoro, noivado, casamento, o que for, ele tende a ser desgastante. Porque competir com o outro é procurar erros, é fazer com que o outro esteja sempre perdendo. E no casal, se um perde, o outro também perde. Não é uma competição, é uma cooperação em conjunto. Então, o casal precisa pensar nisso, porque às vezes essa cooperação ela não está tão elaborada. É normal em alguns inícios de relacionamentos. Ainda estão disputando características, mas ela tem que ser solidificada para ter sonhos comuns, objetivos comuns. Casais que têm missões, sonhos, objetivos comuns tendem a ser mais respeitosos, ser mais tranquilos, mais fiéis, tanto com o cônjuge, mas como com seus valores, com seus princípios. Então, isso é um momento de construção. Então, é preciso parar para ter essa visão de que o casal só vai aonde é em crise. Como são as formas de trabalhar o casal? Há profissionais que trabalham sempre o casal em conjunto, os dois em todo momento. Isso são escolhas técnicas, não há um erro. Porém, eu, por experiência e estudo, eu recomendo sempre que tenham momentos separados. Ou seja, sessão 1, o casal. Por quê? Porque na sessão 1, o casal junto vai alinhar objetivos, o que se quer na terapia, quais são os focos, quais são as queixas do casal, qual o nível de diálogo. Então, essa é a função do momento A2, falar das relações diretamente. E aí, uma sessão 2 e 3, por exemplo, são individuais. Por quê? Porque nem todo problema é do casal, é da relação. Às vezes é um problema individual que afeta o casamento. Então, por exemplo, às vezes a gente atende casais onde um dos dois não é tão bom em finanças. Significa que, vou dar um exemplo aleatório,
A mulher é mais controlada, mais organizada, ela consegue planejar e projetar melhor, e o homem esbanja, gasta, não registra. Então o que acontece? Esse é um problema de ordem do relacionamento, afeta o relacionamento? Afeta. É um problema da relação, às vezes a comunicação e conseguir conciliar não está correto, mas é um problema muito mais individual. O porquê esse homem tem dificuldade de registrar, de se organizar financeiramente. Às vezes não tem nada a ver com a relação conjugal. A dificuldade vinha antes de conhecer a sua companheira. Então, esse é um fato que ele vai ter um momento para trabalhar sozinho. Porque não é só a questão da esposa. É uma questão pessoal dele que interfere no casamento. Como no caso da mulher, ela pode ter uma dificuldade em lidar com isso. De saber perceber e não só fazer a parte que é dela, mas de direcionar. Isso mexe com outras preocupações, com outras frustrações que ela possa ter, que não tem nada a ver com a relação. Então, esse momento individual é fundamental para que cada um resolva as suas dificuldades. E isso é fundamental do que ponto? Mantém um momento de conjunto, que é o momento da que a gente chama de entrevista do casal, que é o momento que está ali, e também mantém a individualidade. Porque às vezes algumas dificuldades, alguns problemas, até alguns traumas, não necessariamente vai ser debatido perante o casal, porque o outro pode não estar preparado ou não nem necessário ouvir. Isso é um fato. Às vezes, nesse exemplo que eu estou passando aqui, o casal quer simplesmente que a pessoa colabore, quer ter uma tranquilidade financeira. Como ele vai rever isso, quais são as técnicas, como ele vai tirar esses desconfortos, às vezes alguns traumas, né? Como que ele vai se educar com isso? Isso é às vezes um caminho mais individual. Afeto ou relação é lógico, mas são abordagens e momentos diferentes, onde pode se expressar. Às vezes, e aí é comum, a comunicação ser um grande atrito no casal. Poder falar, poder ouvir. E as pessoas confundem, mas eu falo e sou criticado. Às vezes não é uma crítica, às vezes é uma opinião. Mas para quem está fragilizado pode ser entendido como uma crítica. Então, trabalhar essa comunicação também é necessário que tenha um momento individual. Porque o objetivo é melhorar a vida desse casal. Independente da demanda que trazem. Nessa demanda de finanças, trabalhos, questões cotidianas, é pensar melhor isso. Por quê? Porque às vezes o casal não sabe negociar, fazer acordos entre si. Exemplo. Às vezes quando a gente fala de casal, a gente coloca tarefas simples. Em alguns casos. Vocês dois juntos vão escolher um filme para assistir juntos durante a semana e vão debater sobre esse um filme. Beleza. Como que muitos casais falam, eu escolho um, depois eu escolho outro. Não estou falando para escolher dois e cada semana escolher um. É apenas uma escolha em conjunto. E ter opiniões diferentes sobre essa escolha. Entender os acertos e os erros dessa escolha. Por quê? Porque, no fundo, não é uma questão de eu escolher dessa vez e você escolhe outro. Exemplo, quando tem filhos, qual escola que o filho vai frequentar? Eu escolho a escola do primeiro filho e você escolhe a escola do segundo filho. Não funciona. Religião, às vezes tem religiões diferentes. Né? Eu já atendi casais que tinham essa questão de ter religiões diferentes. E aí o que aconteceu ao longo do tempo? Eles passaram tempos dizendo que no filho não podia ir nenhuma e nem outra. Ou seja, ambos eram de religiões, cada um, né, diferente. Porém, os filhos não tiveram contato religioso porque nenhum queria ceder. E com isso o filho não tinha contato com a religião de nenhum dos dois, para não agradar ou desagradar. Isso não é uma escolha. Isso, na verdade, é falta de uma escolha, é falta de uma decisão. Estilo de vida. O casal tem que decidir. Estilos alimentares. É lógico que tem uma autonomia individual, onde a alimentação pode variar entre o casal. Mas tem variações que são muito extremas. Então, essas questões têm a ver com diálogo, têm a ver com conversa, que é justamente algo construído.
Só que normalmente isso pode gerar alguns bloqueios, né? Pode ter alguns bloqueios envolvidos. Exemplo, muitos casais têm uma ideia irrealista das suas expectativas quanto ao casamento. Né? Eu vou pegar frases comuns. Ah, mas o outro não me faz feliz. Tá, mas isso não é obrigação do outro. A felicidade é uma obrigação nossa, é interna. Então, quando a gente começa a atribuir isso, a gente começa a se frustrar e começa a colocar-se culpa no outro. A culpa é uma das coisas que mais afasta os casais. Por quê? Porque toda culpa gera um castigo. Não existe culpa sem castigo. E isso também tira a responsabilidade da pessoa pela situação. Então, em vez de querer resolver, as pessoas começam a culpar. A culpa nunca vai resolver. Ela vai gerar castigos e se você se culpa, você sofre, você se castiga. Se você culpa o outro, você deixa o sofrimento do outro. A responsabilidade, ela te coloca na sua parcela de contribuição. Qual é a parcela que cabe para você resolver? E você fazer a sua parte. Por quê? Porque todo relacionamento baseado em muita cobrança é desgastante, é desconfortável. Um relacionamento precisa ter responsabilidade. Só que isso às vezes não é nem conversado. Então a gente tem que perceber que às vezes temos muitos estereótipos. Um casal precisa construir a sua forma de viver. Só que vem de famílias diferentes, de origens diferentes, de criações diferentes. Então é o diálogo que vai permear isso. Porém, temos que abrir a possibilidade de que existem crenças irreais. As crenças irreais são os fatores que as pessoas começam a perceber o relacionamento como soluções mágicas, como se ele tivesse que resolver sem fazer a parte dele, né? Eu costumo comparar muito, às vezes, a atividade física. Se você quer melhorar seu condicionamento físico, você precisa treinar. Não existe algo mágico. Tem formas mais eficazes e menos eficazes de treino. Porém, sem treino, não vai melhorar o condicionamento físico. Isso é um fator. No relacionamento é a mesma coisa. A comunicação. A comunicação ela melhora com o treino, com a prática. Às vezes precisa treinar comunicações de assuntos, digamos, não tão relevantes nas decisões. Conversas corriqueiras. Diferenças de opiniões que vão existir, mas que não gere nenhum atrito ou não gere nenhuma ruptura, porque terá pontos de vista diferentes. Então, diretamente, ela trabalha justamente com esse aspecto, para avaliar e ajudar o casal a perceber algumas distorções de crenças. Né? Então, é natural que o casal tenha um momento junto para avaliar o que tem de expectativas, que às vezes expectativas podem estar um pouco distorcidas, o que ambos querem construir nessa expectativa. Porque o que acontece? As pessoas às vezes estão no momento, num relacionamento, casal, mas quer ter uma vida solteira ou sem compromisso. Isso vai dar uma ruptura. E aí há momentos de relacionamentos. Quando a gente fala de namoro, noivado, casamento, são fases diferentes. Porque tem formas diferentes de lidar. Contudo, é importante essa construção de diálogo para traçar objetivos e vivenciar objetivos comuns nesse processo. Né? Então, um casal que tenha uma crença irreal nessa relação pode ter formas diferentes de lidar. Porque vai estar frustrado, vai estar com raiva. E às vezes, como eu disse, que são questões individuais, isso afeta. Então vamos trabalhar aí a saúde mental. O Brasil recebeu, digamos, infelizmente, né, não é um prêmio, é uma classificação do país mais ansioso do mundo em 2021. A população brasileira vive de maneira ansiosa. Então, o que acontece? Se a população, o Brasil, né, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo, significa que tem ansiosos no relacionamento. Um ou os dois são ansiosos. E isso por si só vai afetar a relação.
Porque a ansiedade vai distorcer a sensação de urgência e a sensação de perigo. Então, observe que é uma demanda que às vezes é individual, mas afeta a relação. Precisa ter um momento individual para a pessoa conseguir lidar com isso, como também necessita o momento a dois para treinar o diálogo. E às vezes a função do terapeuta é mediar esse diálogo, fazer com que cada um tenha direito à fala, porque não é raro acontecer que apenas um membro do casal queira falar. Então, isso é um dos papéis primordiais no momento a dois, da entrevista do casal e das sessões em conjunto, para que focalize no que é da relação e o que é realista daquelas cobranças. Às vezes o desentendimento se dá por falta de comunicação. Há casais que procuram sim no momento de crise e falam em separação. Então a função do terapeuta não é o fato se eles vão manter ou não a relação, vão manter ou não o casamento. Isso continua sendo uma escolha individual e no sentido dos dois entenderem como essa dinâmica acontece. A questão é mostrar que eles têm que ter a melhor forma de relacionar, independente se querem ou não continuar casados. Principalmente se há filhos. Porque pode ter ex-esposo ou ex-esposa, mas não existem ex-filhos. Então, muitos acreditam que se separar, não vai precisar mais conversar com o outro. Porém, existem decisões que vão ter que ser tomadas em relação à criação, educação, ensinamento e valores do filho. Então, algum grau de diálogo mínimo tem que ser mantido. Então, a função é auxiliar a esse diálogo, auxiliar em habilidades que se tem. Tem um inventário da Delpret que a gente utiliza, às vezes com o casal, que chamamos Inventário de Habilidade Social de Casais. Então, esse inventário de habilidade social, ele simplesmente coloca o que ele tem de habilidade dentro do casamento. Às vezes, não sabe elogiar, não sabe agradecer, não sabe comunicar, né? Não sabe reconhecer erros. Isso são habilidades. Então, quanto mais habilidade nós temos, mais facilita a interação e a comunicação desse casal. Então, é importante o casal se perceber nesses pontos fortes e negativos que cada um tem. Né? Então, pensar no casal é pensar nesse conjunto. Tá? Uma das questões que o terapeuta coloca são atribuições, né? As atribuições falhas. Como corrigir? O que é atribuição falha? É delegação. E às vezes uma delegação muito cômoda. Mas a educação do filho é só responsabilidade sua, não é minha. Como que é exclusivo? Sendo que o outro é o exemplo. Corrigir a função minha é outra. Isso não quer dizer que não deva dividir tarefas e dividir ações. Mas retirar-se da responsabilidade é pedir para que tenha um erro futuro. Por quê? Porque se você coloca que a responsabilidade é só de um, no exemplo da educação do filho, você não tem direito de questionar. Porque ele vai fazer da maneira que ele acha certo e da forma que ele consegue fazer. O que pode é delegar funções. Auxiliar nas tarefas de casa, ensinar as atividades de casa, ou auxiliar as atividades escolares é A ou B, que tem a ver mais com domínio e disponibilidade de tempo de cada um. Mas o outro não deixa de ser responsável por isso. Então, é uma grande diferença a gente perceber as atribuições que são erradas, que às vezes dá sobrecarga a um dos membros do casal. No geral, a maior parte das vezes, a mulher, né? Isso tradicionalmente. Então, o que acontece? Perceber que a responsabilidade sempre será um conjunto, né? Para que essas posturas não sejam destrutivas. Porque aí as pessoas percebem as crenças, como elas acontecem e o que elas podem estar tendo de errado nesse processo. Então, esse é um ponto crucial. E é importante entender que algumas questões de casais, a gente utiliza muita expressão, isso é popular, que algumas coisas são negociáveis, outras não. E aquele exemplo da casa é isso mesmo. A coluna, o local da coluna é inegociável.
onde vai colocar uma divisória, isso é negociável. Então, valores não são negociáveis. Algumas escolhas, algumas atitudes podem ser negociáveis. E é isso que às vezes as pessoas não percebem. As pessoas conversam muito sobre opiniões e pouco sobre valores. Exemplo, quando se fala na educação de filhos, o principal aspecto é qual valor você está passando, quais valores ele tem e o que você quer de valores ao longo da vida dos filhos. Isso é um ponto principal. São as escolhas mais importantes. No casal, idem. O que vocês concordam e o que vocês entendem de valores que unem vocês. As opiniões podem ser diferentes, os gostos podem ser diferentes, mas os valores não. Tá? Então, quais são os valores quando você pensa no relacionamento? Eu costumava dizer que 2 perguntas são cruciais para iniciar um relacionamento. Primeiro, o que você quer no relacionamento e o que você quer no relacionamento no momento de hoje, na sua vida atual. Às vezes a resposta não é a mesma. Enquanto não for a mesma resposta, a pessoa não está pronta para um relacionamento duradouro e consistente, porque vai ser volúvel. Então, essas são reflexões que temos que ajudar os casais a chegarem. O que eles querem, quais são os propósitos dele enquanto relacionamento. E enquanto estilos de vida. Estilo de vida, relacionar-se com os outros membros da família de origem. Quais são as necessidades de cada um? Quem tem mais necessidade de se relacionar com os membros, irmãos, mãe e tudo mais. Então, isso são fatores importantes. Há momentos dos casais que precisam ser de decisões apenas entre eles. Então, trazer essas experiências, trazer essas alternativas aos pontos de conflito. Isso é fundamental. Né? Então, a terapia ela baseia em ajudar as pessoas a perceber até as distorções de crenças e opiniões, né? Como as pessoas veem. O que é uma crença distorcida? É aquilo que é generalizado demais. Todos são iguais, todo homem é igual, toda mulher é igual. Isso é genérico. O que seria realmente mais realista é muitas características são iguais, porém pode ter uma ou outra diferença. Então é saber que existem, as questões são únicas. Senão, tanto faz com quem você esteja. Né? Então, quando falamos, é entender qual que é a dinâmica desse casal. E a dinâmica do casal passa pela dinâmica familiar. Muitos dos casais, eles trazem na relação aquilo que eles aprenderam nas suas famílias de origem. Quem era mais líder, quem era mais passivo, quem que ficava mais de lado, como que trabalhava essas relações, centralizava ou não, dividia ou não opiniões. Então, isso às vezes entra em choque. Não é por uma falta de amor, é por diferenças de experiências. Então, isso precisa ser norteado, precisa ser construído. E muitas vezes não há isso. Às vezes apenas um cede de um lado e o outro acaba dominando. É como uma disputa de território. Às vezes no casal nem se usa todos os espaços da casa. As pessoas, um acaba utilizando todo e o outro acaba se encolhendo, né, para evitar discussões, para evitar brigas. Né? Então, esse é um aspecto para identificar e ajudar ele a livrar-se das questões de culpa e sim assumir a responsabilidade. Responsabilidade pela sua parcela, pela influência que tem no outro, mas principalmente pelo seu comportamento e pelos seus atos. E isso é um dos pontos da terapia de casal. Né? Então as pessoas podem procurar por demandas específicas. Às vezes, interferências de familiares no casamento, isso acontece. Onde tem uma pessoa da família, né, que interfere muito na forma de viver do casal. Isso gera conflito, gera atrito. Então, como conduzir tal situação? Né? Outras situações, abusos, álcool, bebida, cigarros, né, drogas às vezes. Então, o que isso interfere na dinâmica? Um não concorda e outro acaba praticando. Estilos de vidas diferentes. Um estilo de vida mais de cuidado com a família, outro mais individual. Né?
Isso também são fatores inerentes, né? Momentos específicos, né? A gente fala crises, né? Situacionais em relação ao casal, perca de pessoas, doenças, problemas emocionais, questões ligadas ao trabalho, né? Estilos de vidas que às vezes têm mudanças bruscas. Então todos esses aspectos interferem diretamente. E aí é necessário uma demanda, né? Então, por exemplo, as pessoas têm um trabalho que agora às vezes é incompatível, né, com o tempo e disponibilidade do casal. Como conciliar uma boa relação sem ter tempo disponível de contato, de diálogo, de vivência? Isso às vezes afeta. E as pessoas entendem que é necessário, mas a médio e longo prazo, como é um ponto crucial que tem que ser percebido nessas relações também. Então, isso é um outro aspecto inerente, né? Os filhos também trazem demandas grandes. Às vezes as pessoas não estão emocionalmente preparadas. A gente costuma dizer que a biologia precede a psicologia, né? Em termos de paternidade e maternidade, uma pessoa está biologicamente preparada para ser pai e mãe muito jovem, mas maturidade psicologicamente isso é muito tempo depois. Chega a ser às vezes mais de 10 anos de diferença disso, né? Então o que acontece? Se preparar para um estilo de vida diferente. O que se espera, quais são os medos. Outro ponto frequente, medos irreais, né? Muitos dos medos que nós carregamos não são nossos, são dos outros. Então, é justamente isso. E aí entra, quando a gente deu o exemplo de filhos, que as pessoas gastam muito tempo corrigindo e pouco tempo educando. A correção significa que já aconteceu algo errado. A educação é algo sempre preventivo e gasta menos energia, mas é preventivo. Quando nós corrigimos alguma coisa, quer dizer que o problema já aconteceu. Isso significa no casal, significa na família como um todo, em qualquer situação. Então, perceba que há muitas demandas. Pode ser uma demanda específica, pode ser uma demanda geral. Melhorar a comunicação. Nós queremos alcançar um objetivo comum, em tanto tempo queremos realizar tal sonho. Às vezes precisa de um psicólogo, de um terapeuta, para auxiliar nisso, até para realizar os sonhos. Às vezes, vou pegar exemplo, às vezes o casal tem uma vida boa em termos de relacionamentos, né? Não tem discussões, vive bem, tem sua família bem tranquila, mas o estilo de vida eles querem mudar. Por exemplo, os dois trabalham muito, tem pouco tempo para a família. Isso acontece com frequência, né? Casais às vezes que ainda nem têm filhos e vivem uma jornada de trabalho mais intensa e se preparam no consultório terapêutico como psicólogo para fazer essa migração de carreira. Isso entra também no aspecto de casal. Porque, olha só o exemplo, o casal vive bem, não tem filhos, porém a jornada de trabalho, viagens, é muito desgastante. Mas eles conseguem se manter nisso enquanto casal. Mas a partir do momento que entra o planejamento para ter filhos, para ter outro estilo de vida, mesmo que sem filhos, mas que tenha mais tempo para os dois, vai ter que reavaliar, rever a maneira, os trabalhos, as fontes de rendas. Então, nesse processo, também é uma terapia de casal. As pessoas têm que entender que terapia de casal não é só questões emocionais, de dificuldades. Significa também planejamento de vida do casal. É alguém que tem uma postura neutra, que não está lá para ser tendencioso. Está para mostrar consequências das escolhas e desenvolver instrumental técnico para que as pessoas consigam melhorar isso. Então, acho que o ponto central, né, dessa nossa conversa falando sobre terapia de casal é justamente destacar que o casal não precisa estar em uma crise específica. Se ele estiver em crise, tudo bem. Procure ajuda. Mas ele não precisa estar num problema para poder ter uma ajuda. Ele pode até melhorar o que já tem. Né? Essa é a grande questão do planejamento. Às vezes as pessoas querem empreender,
E isso, empreender, gera uma mudança de estilo de vida. Com quem que você discute sobre empreender? Porque vai afetar a dinâmica geral do casal. E isso, dentro do mercado de trabalho, a gente vê uma transformação imensa. As pessoas estão cada vez mais sendo empreendedoras e vai ser. Mas como lidar se a pessoa não foi educada para empreender? Só um dos dois membros do casal. Isso. Eles competem. E outra coisa que às vezes acontece, casais que trabalham e aí empreendem e trabalham, convivem muito tempo junto. Como conseguir separar os problemas, as demandas específicas do trabalho com as questões familiares? Como os papéis são separados sem que gere mais conflitos? Entender que tem funções diferentes em locais diferentes, representam papéis diferentes. Isso também é importante. Então a demanda ela não é só um momento, né? Não trata-se de separar ou não separar. É na verdade planejar o seu estilo de vida, planejar como você quer a sua convivência, seu relacionamento e a sua família. Então, quando pensamos na terapia de casal, é importante entendermos que é um planejamento de vida. Como se planeja? Primeiro, avaliando onde está, o que se quer chegar e como alcançar esses objetivos. São 3 pontos iniciais. Como está o relacionamento? O que você quer alcançar e quais são os caminhos para chegar até lá. Isso tem a ver com vida. Como você quer chegar daqui a 5 anos no seu relacionamento? No seu sonho, suas partilhas. O seu sonho é só seu ou o seu sonho é dos dois? Tem sonhos que são conciliáveis ou tem sonhos que são independentes? Então, é um planejamento do casal. E às vezes precisa de algum propósito, alguma forma de lidar com isso. Né? Então, há muitas demandas, além daquilo que a gente vê como casal brigando em terapia. Não, isso não é necessidade. A função do profissional, no momento que tiver com o casal, é ser o mediador. Em algum momento eles vão ter liberdade, lógico, para aflorar e falar o que é necessário, mas também o profissional não está ali para aumentar conflitos. Ele está lá para auxiliar a gestão desses conflitos, administrar da melhor maneira possível. Então, por isso que há momentos conjuntos e momentos em separados. Então, pensando nisso, é perceber os padrões de interações que existem, quais são os pensamentos automáticos, quais são as sensações, quais são as comunicações não verbais, as dificuldades pessoais que cada um tem ao longo das relações. Então, esses são pontos fundamentais que nós temos para entender o casal. Não é uma aula teórica, é uma construção de empatia, de entendimento, né? E isso gera novas habilidades, para que a pessoa não seja nem o agressivo e nem passivo, mas que tenha assertividade. Use a força proporcional para comunicar, né? E isso é uma forma diferente. Qual que é a duração da terapia de casal? Normalmente não são longas, são curtas, porque vai variar muito de demanda. Às vezes, muitos casais têm atendimento mais longo, porque existem várias demandas ali. Durante algumas sessões trabalhou uma demanda, aquela demanda foi resolvida e estão se conhecendo, isso vai facilitando melhor o entendimento. Às vezes, devido ao estilo de vida corrido, muitos momentos para conversarem, planejar o que querem na vida de casal é no consultório. Às vezes são poucos momentos que realmente estão ali, sem estar conectado com as outras coisas do dia a dia, é no momento do casal, onde eles estão sem o celular está desligado, estão olhando um no olho do outro, estão realmente planejando em conjunto. Não estão em multitarefas. Então, por si só, isso já seria um grande benefício. É um dos poucos locais para conversarem e planejarem. Para muitas pessoas, isso é uma realidade. E alguém que está ali para auxiliar nesse diálogo e nesse planejamento. A frequência ela vai variar muito da demanda, né? Há demandas que são mais tranquilas. Normalmente, a grande maioria, né, acaba sendo uma vez por semana, né?
Então, esses são necessidades diferentes. Então, o que acontece? As situações que geram crises no casal, sim. Então, algumas demandas precisam trabalhar para que não se piore, né? Então, é importante entendermos que a terapia de casal não é para resolver problemas, é para desenvolver melhor a relação do casal. É essa a função principal. Então, a gente vai estar, em outros momentos, detalhando e exemplificando algumas formas dessa terapia de casal. Mas o fundamental, primeiro, seja você um profissional de saúde que trabalha com casal, perceba que não é escolher estilos de vida para o casal, é mostrar consequências e amadurecer as escolhas e avaliar e ajudar a perceber escolhas que são irrealistas, né? Onde a pessoa percebe como algo mágico, né? Mas qual a parcela dela sobre a relação? Algo que assuma mais responsabilidade. Isso é fundamental, né? Ellis trabalha muito bem a parte de casal, né? Um autor dentro da terapia racional emotiva que mostra prontamente o casal quais são as disfunções de crenças que ele tem ali. Então isso é um ponto fundamental. Mas independente da abordagem, deve ser avaliado se não está tendo muitos momentos de atritos ali, né? Que às vezes acontece muito, principalmente quando apenas um quer fazer terapia, né? Por isso que o momento individual é um momento também para acalmar um pouco os ânimos e preparar ele para um diálogo a dois, né? Então, aos terapeutas eu recomendo isso. E as pessoas que buscam, né, ou vejam essa importância, é uma construção de diálogos de empatia. Então, não espere ter um problema específico. Procure para perceber, conhecer, ter diálogos, ter pontos de vistas, né, e planejamento dessa vida a dois ou, né, familiar, se for o caso. Então esse é um ponto. Por isso nós colocamos falando sobre terapia de casal, para nesse primeiro momento descortinar um pouco as questões que as pessoas acham que são só demandas específicas, que também acontece, como a gente disse agora há pouco. Mas as demandas específicas deixaremos para outro momento, né, para outro vídeo. Ok a todos? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.